Olá, estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Impressões. E hoje nós vamos conversar com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, a FAEPA, Mário Borba. Doutor Mário, seja bem-vindo ao Impressões. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar todos os telespectadores da TV Assembleia, cumprimentar a vocês também, a você, Cláudia. Essa oportunidade que a gente tem que estar aqui como presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba e também presidente do Conselho Administrativo do Senar, para que a gente possa aqui falar um pouco sobre a nossa agropecuária, o perfil da pecuária e também o nosso perfil também. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje participando desse programa aqui na TV Assembleia. Muito obrigada, a satisfação é nossa. Antes de falar sobre o perfil da agropecuária, nós vamos falar sobre o perfil de Mário Borba. O senhor, que é um cidadão paraibano, já teve o título aprovado aqui por essa casa, mas, na verdade, nascido em Pernambuco. A nossa família, a família Borba, é uma família tradicional de Pernambuco, de Nazaré da Mata, de toda aquela região, mas que chegou à Paraíba justamente aí nos anos 50, 45, 50, e que hoje tem um grande número de familiares nossos que moram. Afinal de contas, nós não nos consideramos pernambucanos. Moramos numa fronteira, né? Minha cidade é uma cidade de Juripiranga, metade da cidade é Pernambuco, a metade é Paraíba. E eu digo que nasci em Pernambuco, mas me criei, me considero muito mais paraibano do que alguns paraibanos hoje aqui nesse estado. Então, estudei fora, estudei em Pernambuco, voltando à Paraíba, minhas atividades agrícolas. O senhor estudou durante toda a sua vida escolar, foi em Pernambuco ou não? Toda a minha vida escolar foi em Pernambuco, né? Comecei na Paraíba, os primários naquela época, admissão ao ginásio que existia naquela época aqui na cidade de Itabaiana, e logo depois saí para Pernambuco para fazer técnico agrícola, fazer ginásio em Pernambuco. Então, minha vida escolar foi toda em Pernambuco. A sua trajetória ela é profundamente identificada desde a infância com essas questões relativas à agropecuária, né? Sua família tinha uma tradição nesse sentido? Olha, isso é uma tradição de longos anos, quer dizer, meus bisavós, avós, pai, comigo agora, meus filhos, meu filho que já está na atividade também. Então, toda a família é voltada para a atividade agropecuária. Então, é uma coisa que a gente faz com dedicação, uma coisa que a gente faz assim com prazer, justamente essa atividade voltada ao campo. Quando o senhor terminou o seu curso superior em Pernambuco, o senhor chegou a trabalhar na iniciativa privada ou os seus conhecimentos o senhor já queria direcionar para o negócio da própria família? Não, eu assim que concluía, terminava, fazia meu estudo, então eu voltei à minha atividade, vim fazer atividade justamente agrícola, rural na propriedade que era do meu pai, comecei lá junto com ele, depois que arrendei propriedade, comprei propriedade, e foi justamente quando comecei, aí eu me lembro muito bem, em 74, quando começava o Proálcool, que eu ainda tive uma atividade aí, passei 1 ano e meio, aqui na Giasa, Gramame Industrial, na sua fundação, como técnico agrícola, acompanhando o descobrimento do Proálcool aqui na Paraíba naquela época. O que representou, doutor Mário, o que representou para a Paraíba, para a produção de cana, a criação do Proálcool? Qual foi o auge? Foi lá pelo início dos anos 80? Como Olha, foi tivemos isso? aí, o Proálcool começou aí nos anos 74, 75, quando tivemos a Paraíba, teve a Giasa, por exemplo, Gramame Agrícola Industrial, que era do grupo Tavares de Melo, hoje está na mão de um grupo francês. Então, isso começou nesses anos 75, 76, e foi a primeira destilaria autônoma do Brasil a funcionar, foi justamente aqui na Paraíba, né? Junto aqui com a família Tavares de Melo, com Henrique Vieira de Melo. Então, foi a primeira destilaria autônoma no Brasil que funcionou, foi a usina de Gramame Industrial Agrícola, que foi aqui na Paraíba. E para a economia do Estado? Então, isso você vê o seguinte, hoje ainda temos aí, são 7 usinas no estado da Paraíba, onde são 4 de álcool, 3 de açúcar, onde tem uma que é, por exemplo, a Miriri, açúcar e álcool, Monte Alegre também, São João também, temos as autônomas que são a de Mataraca, a própria Giasa Gramame Agrícola, a Tabu também aqui no município de Caporã,
Então temos aí 3 destilarias autônomas e 4 que são unidades de açúcar e álcool, muito mais fazendo açúcar, ora álcool, dependendo do mercado. Né? Isso trouxe, realmente fortaleceu a economia, que nós tínhamos aí tabuleiros costeiros que não tinha nenhuma atividade agrícola, era terra que ninguém queria saber, mas com as tecnologias da Embrapa, que é o qual o produtor rural brasileiro agradece muito, que foi a ocupação dos tabuleiros e cerrados do Brasil, né? Transformando, nos anos 70, 80, transformando totalmente a agropecuária do Brasil. Ninguém queria saber do cerrado, que era terra ácida, terras arenosas, como ninguém queria saber dos nossos tabuleiros costeiros. Era terra que só dava mangaba, né? Então isso foi transformado e hoje tornou-se numa região produtiva, gerando emprego, gerando renda. O setor sucalculeiro hoje na Paraíba gera em torno aí de cada uma unidade dessa, em torno de 2.500, 3.000 funcionários no período da safra. Então se você multiplica por 7, fora as propriedades rurais, nós vamos ter uma demanda aí de emprego direto de mais de 30.000 empregos diretos nesse setor na época da moagem. E o que é que levou o álcool a não ser tão viável como combustível, né? Porque hoje a gente tem um preço do etanol, normalmente, que é proporcionalmente mais alto do que o da gasolina. O álcool, que foi um programa criado justamente no período que um barril de petróleo deu preços absurdos, então veio a questão do pró-álcool implementado com álcool. Então o pró-álcool hoje tem que ser uma política de governo. Se nós queremos gerar emprego, gerar renda e contribuir com o meio ambiente também, né? A questão da poluição, a questão do CO2, a questão de tudo isso, então tem que ser uma política, muito mais uma política de governo, do que realmente em função justamente das metas que o Brasil tem a cumprir com o mundo nessa questão do CO2, da camada de ozônio e de tudo. Então você acha que tem que ter um subsídio governamental para poder certeza, viabilizar o combustível? Eu acho que tem o Brasil, o governo, tem que proteger aquilo que ele produz, né? Eu acho que existe um protecionismo muito grande em países europeus e em outros países do mundo quanto às suas culturas e suas origens. E o Brasil também não pode ficar atrás, né? Então eu acho que em determinado momento, eu não digo que seja um subsídio permanente, mas que tenha uma alíquota menor, que tenha algum incentivo para que você possa continuar na atividade. Você tivemos aí no governo anterior, aí, o governo PT, por exemplo, onde o governo segurou o preço da gasolina, né, para justamente conquistar a sociedade e fez com que o álcool também não subisse. Então isso prejudicou, levando aí à falência várias unidades no Brasil que pediram concordata. Só em São Paulo foram mais de 50 unidades que pediram concordata nessa questão do etanol, nessa questão do açúcar, por conta do congelamento do preço do álcool em função de manter o preço da gasolina. Então isso foi prejudicial ao setor, levando o setor a uma crise que poucos escaparam vamos dizer, dessa catástrofe que houve em função de manter o preço da gasolina e que segurou o preço do álcool também. Quando o adubo subiu, o óleo diesel subiu, enfim, todos os produtos subiram e o preço da cana ficou congelado em função justamente, aí segurou o preço da cana automaticamente do álcool e o açúcar virou uma questão de mercado. Né? Então teve momento que as usinas tiveram que parar de fazer álcool para fazer açúcar. Teve hora que teve que diminuir o açúcar por conta do mercado internacional para produzir mais álcool. E aquele que não tinha opção, não tinha as duas opções, esse foi para o sacrifício, né? Então é preciso que haja uma política. Antigamente você tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool, era um órgão regulamentador. Ele chegava para você, ele previa um mercado 2 anos, 3 anos futuro e dizia, olha, diminui o plantio, não planta mascando esse ano, mantém a safra que tem, porque o mercado lá fora vai ser bom, a demanda vai ser pouca e nós vamos sofrer com isso. Isso ajudava a manter os preços no mesmo patamar. Exatamente. Com a saída, com a extensão do Instituto do Açúcar e do Álcool, então isso perdeu o controle, você hoje não tem um órgão regulamentador do setor. Então isso leva o setor, às vezes, a situações, quer dizer, e houve assim um excesso, houve um exagero de grandes empresários de outros setores, de querer também construir usina, entrar dentro desse mercado. Então isso também faltou um controle, faltou um órgão regulamentador do setor para isso. Você veja, por exemplo, eu quando comecei minha atividade rural plantando cana,
eu tinha uma cota estabelecida pelo IAA para fornecer cana para aquela usina. Eu sabia que eu só podia, vamos dizer, ter uma área de 100 hectares de cana, porque se eu tivesse mais, eu não tinha onde moer. Então o IAA ele era um órgão regulamentador, não só de preço, mas da atividade, e quando dizia que existia uma perspectiva boa, vamos plantar. Quando não tinha, não planta, a safra é essa, não pode doer mais do que isso. Se vocês moerem, não vão ter a quem vender ou a entregar. Então, acabou-se isso, então o setor ficou, vamos dizer, à deriva disso aí, dependendo de mercado. E o mercado, às vezes, oscila muito. Você tem, por exemplo, tem agora no momento um mercado promissor para açúcar. Os próximos 2 anos é promissor para açúcar, daqui a 2 anos você não sabe. E quem é que está regulamentando isso? Quem é que está equilibrando? Não tem ninguém. O próprio setor é que está fazendo um trabalho nesse sentido. Ainda falando sobre essa questão da cultura da cana, eu vou deixar uma pergunta antes do intervalo, que é em relação aos trabalhadores que atuam na colheita da cana-de-açúcar. Porque há muitas críticas, já houve muitas críticas na relação entre patrões e empregados. Eu queria saber se com a modernidade também, se essa relação melhorou. A gente volta daqui a pouco, depois do nosso intervalo, continuando a nossa conversa com o presidente da FAEPA, Mário Borba.